quero também, né? agradecer, professora, mais uma vez, pela sua gentileza em mudar a aula. Infelizmente, sexta-feira a gente não ia conseguir realizar. A gente sabe. Dizer que, infelizmente, não ia dar mesmo para a gente realizar. E, além disso, que hoje provavelmente teremos menos pessoas nessa aula, mas ela está sendo gravada, será disponibilizada. Pedir desculpa mais uma vez para todo mundo que, de alguma forma, foi prejudicado por essa alteração do cronograma. Agradecer a presença de quem está aqui, em nome da nossa secretária Rosângela e da nossa subsecretária Aline. E eu vou apresentar para vocês a professora, né? A Cindele Alchorne, que ela é docente da PUC-Rio, secretária executiva da CMDCA Rio, doutora em Serviço Social e pós-doutora em Ciências Sociais, coordenadora da especialização em Assistência Social e Direitos Humanos da PUC-Rio, que teve atuação docente no Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistente Social, Capacita SUAS, membro do grupo de pesquisa Josué de Castro, decanato do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC-Rio. Muito obrigada mais uma vez, professora, em estar aqui com a gente, em compartilhar o seu conhecimento. Obrigada, eu que agradeço. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Novamente, cadê ela? E eu vou pedir aqui, enquanto você compartilha a tela, que conforme o pessoal for entrando, vai se apresentando aqui no chat. Tá ótimo. Bom, então, como foi combinado, a gente vai falar um pouco sobre proteção social e intersetorialidade, né, a importância da proteção social atuar em conjunto com as demais políticas setoriais para assegurar direitos humanos. Então, assim, aí, de cara a gente tentou pensar um pouco na relação entre direitos humanos, proteção social e intersetorialidade, qual a importância de se discutir essa temática, né, na linha dos direitos humanos. O ponto é fundamental a gente entender que direitos humanos é direito de todos os seres humanos, né, no sentido de direito à vida, à liberdade de expressão, ao trabalho, à moradia. Então, nesse sentido de direitos de todo ser humano, é fundamental que a gente tenha proteção social. A gente pode, em linhas gerais, pensar na proteção social como um grande guarda-chuva, em que cada pedaço desse guarda-chuva estaria traduzido numa política pública. Então, saúde, educação, assistência social, habitação, lazer, esporte. Então, não dá para pensar em direitos dos seres humanos sem pensar em proteção social, e que essa proteção social seja assegurada de forma intersetorial, né, o que é muito difícil. A palavra intersetorialidade é uma palavra difícil para falar, né, às vezes a gente engasga para falar intersetorialidade, e mais difícil ainda de colocar em prática, né. Ao longo dos anos, a gente tem visto o quanto é difícil trabalhar em conjunto com as políticas públicas. Em geral, elas são políticas setorializadas, né, cada um no seu setor, e aí a intersetorialidade seria, então, a relação entre esses diferentes setores para assegurar os direitos sociais, humanos, políticos, civis, a todo e qualquer cidadão e cidadã. E aí a gente lembra, né, que a noção de direitos humanos, como a gente conhece hoje, surgiu a partir da Organização das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial, né, então, 1945, a partir de 1945, com o objetivo de conter e prevenir barbáries, promover o respeito à dignidade de todas e todos. Então, logo em seguida, em 1948, a gente tem um documento fundamental quando se fala de direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela inova ao consagrar que os direitos humanos compõem uma unidade indivisível, interdependente e interrelacionada, no quais os direitos civis, políticos, vão de ser conjugados com os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, você sabe que não dá para falar de direitos humanos, ou seja, o direito de todo ser humano, sem essa composição de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. Aí, quando a gente fala de direitos sociais, a gente remete, no que se refere ao Brasil, em especial à Constituição Federal de 88, é um marco fundamental para a gente falar de proteção social, ainda que uma proteção social híbrida, ou seja, quando a gente fala da história da proteção social no mundo, a gente percebe que são dois principais modelos que se seguem em proteção social: o modelo bismarckiano, que é o contributivo, né, de seguro social, que no nosso caso é a previdência social, a gente contribui para ter acesso, e
Beveridgeano, que é o da Inglaterra, que é o de direito universal, no nosso caso, a saúde e a assistência social. Então, o tripé da Seguridade Social, saúde, assistência social e previdência social, estão dentro desse conceito híbrido de proteção social. E aí, voltando aqui na Declaração dos Direitos Humanos e coadunando com a Constituição Federal de 88, a gente reforça a importância do reconhecimento da dignidade como um fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E aí, quando a gente fala em proteção social, eu queria propor para vocês que a gente pensasse o que vem à nossa cabeça quando a gente fala em proteção social, né? E aí que a gente conseguisse colocar, eu vou colocar um link aqui no chat, que a gente conseguisse traduzir em até 3 palavras, tem um link aí, em até 3 palavras, o que vem à nossa cabeça. Quem não conseguir usar o link, pode colocar no chat, que eu levo lá para o link. O que vem à nossa cabeça quando a gente fala de proteção social? Quais são as 3 principais palavras que proteção social nos remete? Tudo bem? Conseguiram entender? Reforçando que não tem resposta certa e errada, é só para a gente poder quebrar um pouco o gelo, conseguir nos conectarmos melhor, né? Então, proteção social, o que seria proteção social para vocês? O que lembra proteção social? Vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a tela, só um minutinho, para eu compartilhar a tela. Deixa eu ver esse aqui. Compartilhando a tela. Vocês conseguem ver a tela? Conseguem? Sim, professora, perfeitamente. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que já apareceu aí, quando a gente fala de proteção social, a gente lembra de Seguridade Social, do tripé da Seguridade Social, a gente lembra de segurança social, a gente lembra do Sistema Único de Saúde, a gente lembra da importância do papel do Estado, da parceria com a sociedade civil organizada, do papel da família, né? Então, quando a gente fala de proteção social, a gente está falando de direitos sociais, da importância do papel do Estado, né? Então, a gente está falando de uma política pública de direitos, né? Ou de políticas públicas de direitos, para ser mais exata, né? Porque aí, quando você fala de proteção social, você está falando de um conjunto de políticas, não dá para falar de proteção social como uma única política para dar conta, não que ela não fosse capaz de dar conta, né? Porque normalmente ainda hoje a gente vê a política de assistência social sendo traduzida como uma política que vai dar conta da proteção social. E aí a gente tenta esclarecer que não é que a política de assistência social não vai dar conta da proteção social, é que a proteção social vai muito além de uma única política. Então, para eu me considerar protegida socialmente, eu preciso ter saúde, educação, lazer, esporte. Então, o mínimo do que a gente já sinalizou a partir dessa nuvem de palavras, não é isso? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Então, o que é proteção social? Qual a relação com a intersetorialidade? Como é que a gente assegura a proteção social? De quem é a competência por assegurar a proteção social? Então, a gente já, de cara, pensa em proteção social como uma série de garantias que devem ser oferecidas ao cidadão, à cidadã, para reduzir vulnerabilidades, fragilidades, riscos de ordem social, política, econômica, natural. Então, a proteção social
ela precisa ser assegurada nas mais diversas áreas, né? Como a gente já tinha falado, de um grande guarda-chuva para dar conta de que esse cidadão se sinta protegido. Portanto, essa oferta precisa ser de forma intersetorial pelas diferentes políticas públicas. Não dá para ser uma tarefa de uma única política social, então uma tarefa só da saúde, ou só da assistência social, ou só da cultura, não vai dar conta de assegurar a proteção social, muito menos uma única profissão. Então, eu não posso entender que a proteção social seja uma tarefa só dos assistentes sociais, ou só dos psicólogos, ou só dos pedagogos, dos sociólogos, enfim. Ela precisa estar interagindo com as diferentes políticas intersetoriais, precisa estar interagindo de forma intrasetorial, e aí já começa a confundir um pouco, né? Qual é a diferença entre intrasetorialidade e intersetorialidade? Quando a gente fala de intrasetorialidade, a gente está falando da conversa entre as próprias entre os próprios setores da mesma área. Então, assistência social, por exemplo, a gente conversar entre a proteção social básica, a proteção social de média e a proteção social de alta complexidade. Na saúde, a conversa entre um posto de saúde, um hospital, ou seja, né, a conversa entre a própria política se dá de forma intrasetorial e intersetorial quando a gente envolve outros setores para assegurar a proteção social. E aí, se a gente for pensar na proteção social brasileira e o acesso aos direitos ao longo das últimas décadas, porque, infelizmente, a gente começa a falar de proteção social no Brasil a partir da década de 30, um pouco antes, né, em 1923, para ser mais exata, com a Lei Eloy Chaves, que é a lei que institui as caixas de aposentadorias e pensões. Em 1933, portanto, 10 anos depois, você tem as caixas de aposentadorias e pensões, como o nome já diz, eram caixas, né, em geral tripartites, então, o próprio trabalhador, a empresa e uma parcela do Estado. 10 anos depois, as caixas de aposentadorias e pensões se transformam em APs, em institutos de aposentadorias e pensões, portanto, em 1933, e aí eram somente para quem tinha carteira de trabalho assinado, que o autor Wanderlei Guilherme dos Santos vai chamar de cidadania regulada. É uma cidadania regulada pelas relações trabalhistas. Então, somente pela carteira de trabalho assinada, a pessoa era considerada cidadã e acessava, então, a proteção social. Isso ocorre até a década de 80, ao final da década de 80, para ser mais exata, em 1988, quando a gente tem a Constituição Federal de 88. Então, até 88, a relação com a proteção social é uma relação na linha do seguro social, né, na linha da contribuição para ter acesso. A mesma Caixa de Aposentadoria e Pensões, posteriormente CAPs, na década de 60, 70, é transformada no INPS, né, Instituto Nacional de Previdência Social, a partir da Lei Orgânica da Previdência Social. Em 73, a gente tem a crise do petróleo, então isso impacta profundamente a questão da proteção social. Então, a década de 80 é considerada uma década perdida para a área econômica, porém uma época fundamental para a área social, porque você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, a Lei Orgânica de Saúde, em 1990, a Lei Orgânica de Assistência Social, em 1993, então, a instalação da Seguridade Social, em 1988, a instalação do Sistema Único de Assistência Social e a alteração do INPS para INSS, que a gente conhece até hoje, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. E o almejo de se alcançar a cidadania plena, né? Então, sair da cidadania regulada pelas relações trabalhistas para ter uma cidadania enquanto um direito universal de todo e qualquer cidadão, coadunando com a lógica dos direitos humanos, né, com os direitos sociais, direitos universais. Contudo, nos anos 90, a gente tem a avalanche neoliberal, e aí o neoliberalismo nos anos 90, 2000, impacta nesse processo de uma aproximação ainda embrionária do que seria a proteção social, e, né, num contexto que você estava falando de estado de bem-estar social, o Brasil, infelizmente, não teve a experiência de um estado de bem-estar social, a gente teve isso na Europa, nos países norte-americanos, então você tem o que ficou conhecido como os 30 anos gloriosos, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, de 45 a 75, que é quando nos países europeus e norte-americanos você tem a entrada do neoliberalismo posterior à crise do petróleo. Então, de 45 a 75, a gente tem o que alguns autores vão chamar
dos 30 anos gloriosos. A gente não teve essa vivência aqui no Brasil, infelizmente, de acesso à Seguridade Social e acesso à proteção social universal, como um Estado realmente afiançador de direitos, né, como Estado de bem-estar social. Então, quando a gente começa a engatinhar nessa ideia de cidadania plena, de dever do Estado, de responsabilidade pública estatal, de direito do cidadão, a gente é pego por uma avalanche neoliberal que fala exatamente o oposto disso, né, dita a privatização, o corte nos gastos sociais, a diminuição do papel do Estado, então, um processo de desproteção, né? E, paralelo a isso, a gente tem, em 2005, o Sistema Único de Assistência Social, diferente do SUS, que surge na década de 90, o SUAS, enquanto um sistema instituído em todo o território nacional, é a partir de 2005, quando você tem a Norma Operacional Básica do SUAS, e a instalação dele com os CRAs, a princípio, né, os Centros de Referência da Assistência Social, e, posteriormente, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que são os CREAS. Mas esse contexto, como eu disse, era um contexto de cidadania invertida, muitas vezes como medida socioeducativa em meio aberto, por exemplo, o adolescente ele comete um ato infracional, e a partir desse ato infracional, ou seja, de uma cidadania invertida, que ele começa, infelizmente, só a partir do momento que ele sai dessa invisibilidade. Estou dando exemplo do medida socioeducativa, mas poderia ser muitas outras, violência contra a mulher, violência contra a criança, enfim, você tem uma série de outros exemplos, mas eu peguei o medida socioeducativa, fica mais fácil para a gente entender o quanto que esse adolescente, no momento em que ele comete um ato infracional, ele começa a ser percebido pelo poder de justiça, pelas políticas públicas, então ele começa a ser inserido a partir de um ato infracional, portanto, uma cidadania invertida, né? Ele começa a ser visto como cidadão, e aí a importância de ser inserido no sistema de saúde, de assistência social, no sistema educacional, a partir da intervenção do poder judiciário. E na atualidade, então, a gente já vinha no processo de neoliberalismo, aflorada com a PEC da morte, né, que ficou conhecida como a PEC da morte, que é a emenda constitucional que prevê o congelamento dos gastos públicos durante 20 anos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, uma lógica de cidadania consumidora. Então, eu sou cidadão no momento em que eu compro a saúde, através dos planos de saúde, a educação a partir das escolas particulares, das universidades privadas, enfim, você tem uma lógica de consumismo muito mais aflorado, e aqui a gente sabe, né, que isso ainda ficou ainda mais complicado com a pandemia, com a Covid-19, a partir de 2020, a gente já vinha no processo de perdas e de congelamento nos gastos, portanto, a saúde já sucateada, isso ficou ainda mais evidente com a pandemia, infelizmente. Então, falar de proteção social no Brasil é falar de uma trajetória de acesso a direitos nem sempre universais. Então, portanto, falar de proteção social no Brasil é falar da relação com o Estado, com a economia, com as forças sociais, com as lutas sociais e com essa balança, né, e se em algum momento a proteção social, e ela é de fato vista como conquista, garantia de direitos, está dentro desse conflito entre burguesia e trabalhadores, mas ela também é percebida como manutenção da força de trabalho, então eu preciso ter um mínimo de saúde, um mínimo de educação, um mínimo de condições de continuar sendo explorado na força, né, vendendo a minha força de trabalho. Então, a proteção social também presta essa dupla função, né? Se por um lado é conquista e garantia de direito do trabalhador, ela também é assegurada enquanto manutenção da força de trabalho, arranjo de bloco do poder, doação, aumento da riqueza. Então, ela está dentro dessa contradição e desse conflito entre conquista e manutenção. E aí Getúlio Vargas, lá na década de 30, 40, ele já defendia a ideia da colaboração entre patrões e empregados. Para ele, as políticas sociais, proteção social como um todo, seria um instrumento para diminuir as questões, as disputas e os conflitos entre empregadores e empregados, para garantir essa proteção social. Para ele, a falta de assistência educacional, nutricional, a falta de saúde, de moradia, a falta de emprego, de lazer, de roupas, de alimento, ou seja, a doença, o desemprego e a fome, eram atribuídas a falhas individuais ou ausência de sorte na vida. Hoje, com as políticas sociais, o sistema surge como atuante e presente, né? Então, assim, você tem todo um contexto
que até a década de 30, 40, você tinha uma visão de políticas públicas como uma ação de polícia e não como uma ação de política. E aí isso começa a reverter a parte da legislação trabalhista, como eu já disse, muito ligada a uma cidadania regulada pelas relações de trabalho. Então, eu podia, até a Constituição Federal de 88, infelizmente, qualquer cidadão podia morrer na frente de um hospital que ele não poderia ser atendido porque não era um direito universal. Então, quem não tinha o cartão do INAMPS, depois do cartão do INSS, ou se fosse dependente de alguém, né, para ter esse cartão, para ter acesso à saúde, se eu não tivesse esse acesso, a gente recorria às Santas Casas de Misericórdia. Então, assim, muito ligada à questão da doação, da filantropia, da igreja, né, o papel forte da igreja. E aí a gente começa a pensar na diferença entre políticas sociais, políticas públicas, políticas setoriais, proteção social. Em geral, a gente entende como sinônimos, né? Qual é a diferença entre uma política social e uma política pública? Então, toda política social é uma política pública, mas nem toda política, ao contrário, perdão. Toda política pública é uma política social e nem toda política social é uma política pública, no sentido de que você tem políticas sociais ofertadas pelas organizações da sociedade civil, né? Então, saúde, educação, habitação, ela é um direito de todos, um dever de Estado, porque para com o Estado eu tenho uma relação de cobrança, né? Eu pago impostos, portanto eu cobro. E aí a gente colocou essa figura de uns armários para pensar nessas políticas setorializadas, o quanto ainda hoje cada um fica no seu quadradinho, cada um no seu armário, e a importância de se ter uma relação intersetorial e que se saia, né, dessa lógica de compartilhamento, de setorialização das políticas, para, de fato, ter uma proteção assegurada de forma universal. Então, nos anos 80, 90, a gente tinha uma ação contraditória, né, numa lógica de reordenar as políticas sociais, num processo de democratização, ou de redemocratização, melhor dizendo, né, no país. A gente sai de mais de 20 anos sob ditadura militar, num processo de redemocratização, de afirmação de direitos sociais, de resgate da dívida social, num contexto completamente desfavorável para isso, né, um contexto que previa reforma privatista, então privatização, diminuição do papel do Estado, corte nos gastos sociais, ajuste fiscal, ajuste econômico, crise, instabilidade. Então, o contexto não era favorável para a universalização e efetivação de políticas sociais que determinassem proteção social. Aí eu não sei se eu consigo passar o vídeo, né, que aí a Raíza Guará vai explicar o que é proteção social. Vou tentar passar aqui. Me digam se vocês conseguem ouvir, tá? Tá compartilhado para vocês? Ainda não. Então, peraí que eu vou... Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Coisas da tecnologia. Só um minuto, gente. Eu já chego lá. Vou pegar o link aqui de novo, porque eu estava saindo. E vou compartilhar com vocês. Internet são novos ganhos e novos problemas, né? Ainda mais para a gente que é da outra geração, a garotada tira isso de letra, né? Em 2 segundos eles fazem isso para mim, mas tudo certo. Acho que agora vai. Oi? Conseguem ver a tela? Sim, dá para ver. Proteção social é uma garantia de direito do cidadão oferecida pelo Estado frente às inseguranças sociais. Lembrando que nós vivemos num mundo de inseguranças, num mundo em que as pessoas não têm mais a proteção social de proximidade.
aquela que era provida pela família e pela comunidade. Então, na medida que as sociedades humanas se complexificam, em que a urbanização se intensifica, mais as pessoas vão dependendo da proteção social do Estado, porque há um esgarçamento desses laços de proteção que normalmente aconteciam nas pequenas comunidades, onde esses laços familiares e comunitários eram muito mais fortes. Então, nesse contexto, as pessoas passam por situações de fragilidade durante o ciclo da vida, isto é, mulheres com dificuldades, por exemplo, no momento da gravidez, necessidade de atenção maior em determinados momentos da vida. A gravidez é um deles, depois o cuidado com os filhos pequenos, a proteção desses filhos, o emprego, por exemplo, a garantia do emprego, a garantia da renda, né, para você ter uma vida digna, uma boa moradia, enfim. E na velhice, obviamente, a segurança de uma renda vitalícia, quando você não possa mais trabalhar, e também a segurança em riscos emergenciais que acontecem no ciclo da vida, ou famílias que têm uma situação social e familiar com agravos de convívio, por exemplo, violência, e com problemas de negligência com relação aos filhos e fragilidade nos laços e nos cuidados, ou então problemas de saúde crônicos, etc. Então é uma série de eventos que levam as pessoas a necessitar de uma proteção do Estado. Ok? Então, o que que fica do vídeo para gente? O que que vocês conseguem perceber do vídeo? Quem não quiser falar, pode colocar no chat. O material vai ficar disponibilizado para vocês, sim. Ela está falando de uma série de fragilidades ou de vulnerabilidades, né, situações de vulnerabilidade, em que há uma necessidade maior da proteção social, né? Então, você precisa, no momento que você tem filhos pequenos, desemprego, catástrofes, desastres, então você precisa de uma proteção maior, né? Ou por conta da faixa etária, idosos, mulheres gestantes, então você tem alguns fatores, né? Seriam fatores de risco, que o papel do Estado fica ainda mais forte para assegurar a proteção social. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Posso seguir? Então, o que que as imagens revelam para a gente? O que a gente pensa a partir dessas imagens, né? A questão da desproteção. A questão da exploração, né? Então, a questão da superexploração, da uberização, da importância da construção de uma política, de fato, como está ali na imagem, e da força, né? O quanto é importante os movimentos sociais, os movimentos populares, os movimentos comunitários, para assegurar direitos. E aí, então, quando a gente fala de proteção social, no seu contraponto, a gente pensa em desproteção social. E aí, não que sejam sinônimos, mas quando a gente fala de desproteção social, de vulnerabilidade social, de risco social, isso nos remete, que aí fica ainda mais forte, né, quando se tem um contexto de pobreza, de exclusão, de desigualdades. E aí o que a gente tem de mais recente em relação ao mapa da violência, né, o mais recente é o de 2022. Então, a gente tem uma redução das mortes violentas intencionais, a gente tem uma letalidade policial, infelizmente, né?
43.171 vítimas entre 2013 e 2021, e aí dessas vítimas a gente não precisa nem falar, mas é importante reforçar: negros, jovens, periféricos, favelados, são os que estão, né, na marcha. Então, 84,1% das vítimas são negros nessa letalidade policial. Apesar da melhora, ainda convivemos com violência extrema, então assassinatos, as vítimas são 77,9% negras, 50% entre 12 e 29 anos, são muito jovens, e 91,3% do sexo masculino. A gente tem um crescimento da violência letal na região norte, a vitimização policial, a violência na Amazônia, 13 das 30 cidades mais violentas do país estão na Amazônia Legal. Então, você tem novos crimes, novas dinâmicas nos crimes patrimoniais, 1.265.073 registros de estelionato em 2021, 847.313 celulares roubados, o roubo em alta, né, de 2021, 6,5% estabelecimento comercial, 4,7% em residência. A questão da violência armada, 4,4 milhões de armas em estoques particulares, a cada 3 armas registradas, uma está irregular, 2.887.228 armas de fogo em acervos particulares com registros ativos, 1.542.168 armas de fogo com registros expirados. Então, você tem aí uma questão da criminalização e da violência forte ainda, na questão do racismo, a violência contra LGBTQI+, então, 35,2% por agressões, 7,2% homicídios, 84,4% estupros contra esse grupo. A violência contra a mulher, né, então, o Atlas da Violência vai dizer que teve um aumento de 6,1% na taxa de homicídio de mulheres na sua própria residência, teve uma diminuição de 28,1% da taxa de homicídio fora da residência. De 2008 a 2018, a taxa de homicídios de mulheres na rua subiu 8,3%. Em 2019, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Então, são dados que nos chocam, né? O Brasil registrou mais de 50 mil assassinatos de mulheres entre 2009 e 2019. Então, diariamente, quando a gente liga a TV, quando a gente lê reportagem, a gente vê a questão da violência contra a mulher, contra a criança, contra idosos. Então, a lei Henri Borel, aprovada em maio do ano passado, tornou crime hediondo o homicídio contra criança e adolescente. Então, é um percentual que nos assusta, e a questão da fome, né? Infelizmente, a gente ainda tem mais de 9 milhões de desempregados e 33 milhões, um pouco mais de 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, volto a dizer, são dados que nos apavoram. A geografia da fome persiste no território brasileiro, então, estados do Norte e do Nordeste têm proporcionalmente os mais graves índices de insegurança alimentar no país. A pior situação são quando tem crianças no domicílio de até 10 anos de idade, ou com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo. O Maranhão é o que tem um dado ainda mais forte: 2/3 das residências com crianças de até 10 anos apresentam insegurança alimentar. Então, no Maranhão, 63,3% das moradias têm a questão da insegurança alimentar, né, e a fome de forma grave ou moderada. Na sequência, você tem o Amapá, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Pará, Ceará e Roraima como os locais com maior índice de fome no Brasil. Então, falar de exclusão social e falar de pobreza é falar de uma guerra contra a exclusão, contra a pobreza e não contra os pobres. Mas, infelizmente, historicamente, no nosso país, o que a gente vem vivenciando é uma histórica guerra contra o pobre. Então, a gente sinaliza que falar de risco de vulnerabilidade não é falar de pobreza, mas que, sem dúvida, a pobreza é um dos fatores que agrava a instabilidade, a insegurança dos indivíduos e das famílias, e isso pode, então, recair ou permanecer ao longo da sua vida. Podem também ser considerados fatores de agravamento os diferentes tipos de violação de direitos, principalmente as múltiplas formas que podem gerar danos a partir
dessa desigualdade, a partir dessa... Então, volto a dizer, falar de proteção social é falar de vigilância e de monitoramento dessas áreas de desproteção. Então, se eu não conheço os territórios de desproteção, como é que eu posso assegurar proteção social? Então, quando a gente fala em vulnerabilidade e risco enfrentado pelos cidadãos, a gente está falando, como a gente viu no vídeo, né, de ciclos de vida, de restrições sociais, econômicas, políticas, culturais. Então, falar de pobreza, falar de vulnerabilidade, falar de risco, falar de exclusão, não é só falar do não acesso à renda, do não acesso ao trabalho, vai muito além disso, né? Como eu disse no início, falar de proteção social é falar de um conjunto de políticas setoriais que dão conta de eu me sentir protegida, né, do cidadão se sentir protegido. Portanto, é falar de acesso à cultura, é falar de acesso ao lazer, é falar, né, do entendimento da saúde no seu conceito mais amplo possível. Então, é importante, nesse contexto, fortalecer a intersetorialidade, a relação entre a rede, o fluxo, o contrafluxo. E aí a gente lembra, né, é sempre importante lembrar que a proteção social tem um público prioritário, de acordo com os marcadores de atenção. Então, assegurar a garantia de proteção social, levando em consideração o gênero, a raça, a etnia, ou seja, os povos originários, indígenas, quilombolas, pescadores, e o território. Então, se a gente pega o município do Rio de Janeiro, por exemplo, eu não posso falar de uma proteção social para todo o município de uma forma igualitária, porque eu tenho diferenças de território. Eu trabalho na zona central, então, no centro da cidade, ou na Zona Sul, eu tenho um perfil de atendimento. Se eu estou falando de Zona Oeste, eu tenho outro perfil. Na área da assistência social, por exemplo, se eu estou falando dos grandes centros, eu tenho pessoas acessando renda. Então, população em situação de rua, alta complexidade, ela é muito mais forte no atendimento nesses locais, nesses territórios, do que na Zona Oeste, em que eu tenho filas e filas de atendimentos, por exemplo, para o cadastro único e para o programa Bolsa Família. Então, você tem uma diferença que precisa ser considerada nesse território, seja com pessoas em situação de rua, migrantes, refugiados, além de considerar a diversidade sexual, desculpa, além de se considerar a diversidade sexual, né, LGBTQI+, o ciclo de vida, a gente viu isso no vídeo, né, criança, adolescente, jovem, adultos, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com seus direitos violados, ou seja, que sofrem violência, discriminação, fome, insegurança alimentar, pessoas que estão desabrigadas, vítimas de calamidade e emergências, pessoas em situação de rua. E aí, como eu já disse, né, a professora Aldaís Sposati esclarece ainda mais o que eu falei na citação aqui, então, a concretização do modelo de proteção social vai sofrer uma influência forte da territorialidade. Por quê? Porque se eu tenho um território para geografia com uma questão plana, né, ou território... Vou ser redundante, mas assim, o que eu estou querendo dizer é, se eu tenho um território com terra, eu tenho um território social, eu tenho um território com pessoas, eu tenho um território que vai se movimentar e precisa se movimentar a partir dessas necessidades sociais. Então, o que a professora Aldaís Sposati vai sinalizar é que a concretização do modelo de proteção social vai sofrer influência da territorialidade, porque ali você instala não só o território, mas você opera forças vivas, ações com sujeitos reais. O território não flui de uma fórmula matemática ou laboratorial, mas de um conjunto de relações e de forças em movimento. Então, se eu tenho um posto de saúde, quantos quilômetros eu percorro para acessar a saúde da minha residência até lá? Isso é fundamental. Quanto que eu tenho que percorrer para acessar a educação? Quantas vezes na mesma rua você tem um conselho tutelar, um posto de saúde, um CRAS, que é um centro de referência de assistência social, portanto, você está atendendo a mesma família, o mesmo indivíduo, mas as políticas não conversam entre si. Então, como é que fica a proteção desse cidadão? E aí, falar nessa proteção e lembrar da rede, né? Quanto a rede de proteção vai assegurar direitos humanos, direitos sociais, então, trabalho com o Poder Judiciário, com as escolas, com os conselhos tutelares, com o sistema de garantia de direito, ou seja, as delegacias, as promotorias, a justiça como um todo, enfim, a saúde, a assistência social, a educação. Então, como é que a gente assegura essa relação entre as diferentes políticas sociais dentro dessa rede de proteção social para que essa pessoa se sinta, de fato, assegurada, né? Suas necessidades sociais
as suas seguranças sociais sejam atendidas. Então, de que condições o ser humano precisa para viver uma vida que vale a pena? Qualquer ser humano, seja de onde for e esteja onde estiver. Qual seria o mínimo necessário? Então, essa é outra discussão, né? Assegurar mínimos sociais, o mínimo social para a Cindeli pode não ser um mínimo para a Tereza, para a Joana, para o João, né? Então, assim, o que é mínimo social? Então, a gente tenta avançar nesse sentido. Claro que na pandemia a gente precisou, e é um direito assegurado, está lá enquanto segurança, a questão da cesta básica. Mas, para além da cesta básica, a gente consiga assegurar a cidadania para que a pessoa possa comprar o que for necessário para ela, porque a cesta básica geralmente já vem com o produto pronto e acabado, e não necessariamente é um produto que eu goste ou que eu precise. E com um cartão, né, do Bolsa Família, eu tenho autonomia para escolher o que a minha família precisa, o que eu preciso. Então, uma diferença grande, inclusive, na questão da autonomia desse indivíduo. Então, para isso, a gente precisa que se garanta o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, entre outras políticas setoriais, tudo isso de uma forma, dentro de uma rede de proteção. Por mais que a pessoa caia, que fique sem dinheiro, sem família, sem pátria, sem condições de levar a vida adiante, ela não passa dessa rede. Então, eu preciso ter essa rede, como eu disse. Às vezes, na mesma rua, no mesmo bairro, eu tenho todas essas redes, mas elas não se falam, elas não se cruzam como uma rede. E aí, essa é a grande dificuldade que a gente tem ainda de assegurar a proteção social de forma intersetorial. E aí, aqui a imagem ajuda um pouco a pensar nessa relação entre os diversos setores, saúde, assistência social, educação, esporte, lazer, habitação, entre outras, para assegurar que esse indivíduo, esse sujeito, né, ele se sinta protegido. E aí, quais seriam as estratégias para assegurar a inclusão nessa rede de proteção social? Então, o trabalhador, ele em conjunto, né, não só o trabalhador do SUAS, mas do SUS, da educação, enfim, né, do Conselho Tutelar, eles precisam estar trabalhando e pensando no fluxo de atendimento a essa pessoa, a esse indivíduo, a essa família, e pactuar ações. Então, visita domiciliares, trabalho em rede, a valorização da equipe multidisciplinar, a escuta qualificada, uma acolhida humanizada, o quanto isso faz diferença, né? Uma busca ativa, ou seja, não ficar só aguardando que a pessoa demande o serviço, mas que a gente também vá, e essa é a grande busca mesmo, esse é o grande desafio de percorrer e acessar as famílias que ainda não têm o direito assegurado por falta de conhecimento, por falta de acesso, por uma série de questões, né? Então, a busca ativa, ela vai favorecer isso. Então, o acolhimento, e aí, como a imagem demonstra, dos mais diversos tipos de pessoas, de credo, de religião, de etnia. Então, o acolhimento é um momento de receber e orientar esses usuários do serviço a partir de uma escuta qualificada, a partir de uma escuta atenta do problema que me é trazido, né? Então, para assegurar a proteção social, preciso ter atenção, compreensão, disponibilidade, que essa abordagem individual ou coletiva se dê de forma qualificada, com investimento nas pessoas, com as relações intra ou interpessoais, reconhecendo esse usuário como sujeito ativo, como protagonista da ação. Então, a gente costuma dizer que eu não trabalho para, eu trabalho com, porque eu posso ter o projeto mais mirabolante do mundo, mas se eu não fiz a escuta, ele cai por terra, né? Então, assim, eu posso pensar para um território, por exemplo, a necessidade de um posto de saúde. Aí, quando você chega no território, o território já tem 4, 5 postos de saúde, não é essa a necessidade. Então, se eu não faço a escuta da necessidade, é importante a gente traduzir, né, e reforçar que a gente está falando de necessidades sociais e não de necessitados. A gente não está falando de pobreza, a gente está falando de direitos universais, e aí como direitos assegurados pelo Estado. Para isso é necessário uma escuta qualificada que considere a liberdade, a confiança, a compreensão, a paciência, a prontidão, a atenção, a abertura para a fala, para que a gente entenda esses conteúdos mais profundos, não descriminalizando ou recriminalizando, né, não revitimizando. Muitas vezes a criança que foi vítima de abuso sexual, a gente já sabe que hoje tem uma escuta protegida para que essa criança não passe de novo, e durante muitos anos foi assim, né, ela tinha que contar a mesma história para diversos profissionais, para diversos locais diferentes, então, para que a gente não revitimize essa criança ou essa mulher, enfim, né, em especial no que se
refere à violência, isso é muito forte. A importância do sigilo, né? Eu lembro que há algum tempo atrás eu orientei uma aluna de doutorado em que ela discutia essa questão do sigilo e do acesso ou não ao serviço para pessoas que vivem com HIV e AIDS. Né, pela mudança na legislação, não sei se vocês sabem, quem tem HIV/AIDS, né, HIV ou já AIDS, né, com a mudança na legislação, o atendimento fica na atenção básica, ou seja, no local mais próximo da sua residência. E isso impactou muito o atendimento, a gente sabe que é um avanço, porque acabei de falar da distância dos territórios, de percorrer quilômetros para acessar saúde, educação, assistência social, lazer. Então, nesse sentido, era para facilitar a vida, né, para descentralizar, para territorializar o serviço, mas com a questão do sigilo, a gente teve uma queda importantíssima, considerável, de pessoas que desistiram do tratamento, o que é muito grave, porque elas alegam que está perto da casa dela, então o posto de saúde mais perto da minha casa, e eu dizendo que eu tenho HIV ou AIDS, ou né, HIV/AIDS, e aí como é que fica a questão do sigilo? Então são questões que a gente precisa pensar em conjunto. E aí como é que se deu a proteção social no Brasil no contexto de pandemia, no contexto de Covid-19, o quanto foi complexo, né? A saúde e a assistência social foram definidas de antemão como políticas prioritárias, isso foi um avanço, mas ao mesmo tempo sem o prioritário para garantir que essa política fosse de fato prioritária. Se eu não tenho um mínimo de EPI, né, de equipamentos de proteção individual, como é que eu dou conta de proteger se a gente também precisa de proteção? Então, como é que foi essa proteção no Brasil no contexto da pandemia? A gente viu um incremento nos programas de transferência monetária de renda, com valores muito aquém das necessidades. A gente viu a condição de desigualdade ainda mais agudizada, né, uma desigualdade estrutural, aprofundada por uma lógica ultra neoliberal e neofascista. Então, essa combinação perversa, mórbida e tóxica levou ao lugar que ocupamos na pandemia, infelizmente, com muitas mortes, com muitos descasos. Então, a gente tem um histórico, né, como a gente já viu em outros slides, né, mas anteriormente, a gente já vinha para um processo de perdas, né, de cortes nos gastos sociais, de diminuição do papel do Estado, de neoliberalismo, a gente já vinha no processo de privatização, de sucateamentos e de congelamento dos gastos na área da saúde, especificamente por 20 anos, então, se já havia um contexto desfavorável, imagina quando você tem uma pandemia, no momento, né, que já não era tão favorável. Então, você tem um SUS colapsado, né, você tem um colapso do Sistema Único de Saúde, e esse número estatístico muito ruim, né? Os dados que saem da pandemia revelam mais do que uma crise sanitária, então, mais do que a questão da crise sanitária, a gente desnudou para o mundo inteiro uma bárbara condição de desigualdade socioestrutural, dentro de um contexto ultra neoliberal, que a partir de 2019 se aliou ao neofascismo. Você tem uma crescente destruição de postos de trabalho, e eu particularmente fico me perguntando como é que vai ser a questão dos postos de trabalho daqui para frente, né? A gente tem a questão da uberização e do iFood, né? Então, hoje você tem pessoas no iFood com bicicletas alugadas, e o quanto essa questão do posto de trabalho está cada vez mais esgarçado. Então, a Ponte SA é um exemplo disso. Daqui a alguns poucos dias, ou quiçá meses, a gente não tem mais as pessoas que trabalham na ponte, então vai ser tudo... É o que a gente falava aqui no início da aula, né? A questão da tecnologia, ela ajuda e ela atrapalha. Então, entre aspas, para favorecer a perda de tempo no pedágio, você vai demitir todas aquelas pessoas que trabalham no pedágio, e aí vai ser um aplicativo, você passa e tem até, acho que 15 ou 20 dias para pagar posteriormente. E se você não paga, tem multa, isso também é lucrativo para o sistema, né? Então, infelizmente, caixas de banco, a gente viu o quanto já diminuiu o posto de trabalho nos bancos. Eu não estou numa lógica saudosista, não, eu estou só numa preocupação de posto de trabalho mesmo. Então, supermercado, a gente já viu que vários supermercados a gente mesmo entra, pega o produto, paga e sai, e não tem mais esse contato olho no olho. Você tem um aumento do desemprego, da destruição das forças produtivas, um imenso deslocamento forçado em decorrência das guerras, das violências, da miséria.
Então, e esse contexto, volta a dizer, ainda mais agudizado com a pandemia. Então, se os movimentos de massa, pequenos burgueses e fascistas mobilizam ontem e hoje o ódio e a agressividade, então vocês nos direitos humanos sabem do que eu estou falando muito bem, né? Vocês não, porque eu também me considero dos direitos humanos. Então, nós que trabalhamos por direitos humanos, por direitos dos seres humanos, né? Então, todos nós vimos, infelizmente, temos visto, né, a agressividade crescente do ódio, do culto à violência, né, o que é forte, e isso não só por uma espécie de natureza humana adormecida, mas por uma questão de terror e da violência, como na Itália, na Alemanha, a gente tem uma profunda relação com o capitalismo monopolista e suas demandas de reprodução. O ultraneoliberalismo ele é reforçado por um reacionismo violento, o neofascismo, que se evidencia em discursos e ações de criminalização das lutas sociais, de criminalização do pensamento de esquerda, de criminalização dos movimentos sociais, dos movimentos populares, que fortalece o negacionismo, persegue a autonomia da pesquisa, né? A gente viu isso, quanto foi banalizada a pesquisa, a formação, a produção de conhecimentos, os ataques violentos às universidades públicas. Então, o conservadorismo moral que negligencia os direitos humanos e as conquistas civilizatórias no campo da cidadania constitucional. É como é que a gente pensa em alternativas dentro desse contexto de pandemia, como é que a proteção social na pandemia, ela vem tratando a questão da condição do trabalho no Brasil, né? Então, volto a dizer, ficou ainda mais em evidência como é que se dá as condições de trabalho no Brasil, ou não se dão, né? Como é que isso determina o acesso às políticas sociais que compõem a Seguridade Social e que garante o acesso aos benefícios monetários, que é a previdência e a assistência social. E aí a gente se pergunta, será que para sua proteção, que a assistência social se agigantou durante a pandemia em forma de auxílio emergencial? Será que foi para o bem-estar da própria assistência? Ou o que estava por trás era manter o círculo funcionando? A gente sabe que o programa Bolsa Família, com todos os ganhos que ele tem, aí eu não estou questionando, pelo contrário, a gente tem pesquisas que comprovam os pontos positivos do programa Bolsa Família, mas o quanto ele foi pensado pela área econômica do governo e não pela área social. Então, a pergunta é, até que ponto a proteção social está, de fato, assegurando proteção via auxílio emergencial na pandemia? O que a gente teve de proteção social na pandemia, efetivamente? Então, ela revelou ao país e ao mundo que o país insistia em ocultar, que a gente está num desmonte da Seguridade Social, num desmonte dos direitos trabalhistas, um SUS em colapso, com precarização das condições de trabalho, sem nenhum tipo de remuneração. Tivemos famílias inteiras indo para a rua, da noite para o dia, porque não tinha mais nenhuma forma de acesso à renda. Então, eu trabalho na assistência social há muitos anos, né? Eu sou assistente social da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro há 20 anos, e a gente vê a mudança do perfil da população que acessa a assistência social pós-pandemia. E frases que a gente fica o tempo todo tentando desmistificar, que é, eu nunca imaginei que eu fosse precisar da assistência. A gente diz, não, assistência é um direito público afiançável a todo e qualquer cidadão que dela necessite. Mas eu nunca imaginei que eu fosse precisar de um CRAS, eu tenho vergonha de acessar a assistência social. Ainda hoje a gente ouve essas frases, e o quanto isso é impactante, e a gente tenta desmistificar esse acesso, né, à proteção social como um acesso de direitos. Então, o Banco Internacional para a Reconstrução, né, e o Banco Mundial tiveram uma publicação em 2022, a Proteção Social para o Brasil do Futuro, e aí eles trazem as principais mensagens, né? O Brasil é mundialmente conhecido pelo progresso, que alcançou no aumento da cobertura da proteção social por meio de seus programas de assistência social e seus sistemas de entrega, incluindo dos maiores programas de transferência de renda do mundo, que é o programa Bolsa Família. A crise de 2014 interrompeu os avanços na redução da pobreza. No entanto, diante da pandemia de Covid-19, o sistema de proteção social brasileiro respondeu prontamente com as diversas medidas em grande escala. O Brasil também alcançou progresso significativo no desenvolvimento do capital humano dos mais pobres, mas a pandemia reverteu anos de avanço, e o país deve levar mais de uma década para alcançar novamente aos níveis pré-pandemia de conquistas na educação. O quanto foi impactante, né, se a gente fala de proteção social e educacional, o quanto foi impactante para essas crianças, em especial as crianças, mas nível superior também, mas se a gente pegar as crianças, esse ensino remoto, e o quanto era o que podíamos naquele momento,
mas o quanto isso impactou no desenvolvimento dessas crianças e que, a longo prazo, isso está dando já alguns sinais. Quase metade das crianças de hoje, que constituem a força de trabalho do futuro, estão sendo criadas em famílias pobres. A pobreza reduz sua capacidade de aproveitar os serviços e de se preparar para o sofisticado mercado de trabalho do futuro, que exigirá uma série de habilidades cognitivas, digitais e sociais. Então, o trabalhador do futuro ele precisa estar ainda mais antenado, né, e digital. Cerca de 70% da força de trabalho projetada para o Brasil em 2040 já tem mais de 24 anos hoje, e está fora do alcance da educação tradicional, enquanto 40% não concluiu o ensino médio. São informações fortes, né, impactantes, que a gente precisa se debruçar sobre elas. Portanto, aumentar a produtividade do trabalho no futuro exigirá investimentos imediatos e sustentados em programas de aprendizagem ao longo da vida. Então, investir em saúde, educação, habitação, moradia de dignidade, com dignidade, né? Então, são questões básicas para esse futuro que está batendo a nossa porta. E aí, quais são as exigências a cada um de nós, né? Seja o trabalhador, seja usuário, enfim, né? A gente precisa ter uma leitura crítica dessa realidade no qual a gente desenvolve nossos trabalhos, uma compreensão desses processos econômicos, políticos e culturais que estão em curso no seu município, no seu estado, no seu país. Buscar constantemente o aprimoramento teórico, metodológico e ético-político, ter um comprometimento com a função pública que a gente exerce, no sentido de buscar a garantia de direito de serviço para esse usuário com qualidade, profissionalismo e sem discriminações, manter uma conduta ética e respeitosa para com os usuários, os demais profissionais e gestores, lembrando que os serviços públicos precisam ser isentos de posicionamentos religiosos e partidários, né? A gente nem precisaria falar disso, mas infelizmente é sempre importante reforçar, né, que os espaços públicos não são espaços partidários, não são espaços de seitas religiosas. Basicamente é isso. Eu fico à disposição, então, para a gente aprofundar no debate. Obrigada. Professora, que explanação maravilhosa. De verdade, muito obrigada. Quando você fala sobre a uberização e essa perda de postos de trabalho pouco depois, né, de ter falado sobre a cidadania brasileira, que sempre foi pautada numa lógica de consumo, sobre a carteira de trabalho valendo mais do que o RG, por exemplo, ou então a questão do sigilo, que muitas vezes não está de acordo com o colapso e o sucateamento no SUS, porque está cada vez mais difícil você manter o sigilo. As salas, muitas vezes, não são todas que funcionam, aí os profissionais têm que fazer rodízio entre elas, aí às vezes alguém está atendendo e alguém interrompe ou já sai entrando, às vezes até num sentido de qual profissional importa mais, se é um médico, se é um psicólogo, se é um assistente social. A gente tem visto muito isso ultimamente. Bem, irei abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade para abrir a câmera e o microfone, ou então botar aqui no chat, caso não estejam podendo, que eu leio, passo a pergunta para a professora sem problema. Mas caso não tenham, já vou adiantando aqui. Se a professora teria algum exemplo para citar para a gente dessa intersetorialidade funcionando. Então, o programa Bolsa Família é um exemplo, né, da questão das condicionalidades. Então, quando o programa Bolsa Família ele exige as condicionalidades, a gente precisa ter comitês intersetoriais para garantir minimamente saúde, educação e assistência social para os beneficiários do programa Bolsa Família. Então, esse é um exemplo bem interessante. Agora, tem ações que a gente tem, por exemplo, os conselhos. Eu trabalho no Conselho da Criança e Adolescente atualmente, né, o Conselho CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. A nossa sala é colada, literalmente colada, dá para ouvir o que eles conversam na sala ao lado, né, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. E a gente dificilmente faz atividade conjunta, né, então, eu já vi municípios, São Gonçalo é um exemplo, que tem conselhos, né, a relação entre conselhos, então você tem o conselho intersetorial, então você tem uma reunião intraconselhos, né, as reuniões interconselhos são fundamentais nessa coisa da intersetorialidade, né, então, eu sei que São Gonçalo tem, Niterói tentou fazer um tempo, acho que hoje não mais,
A gente, no Rio de Janeiro, tenta fazer através das secretarias executivas, mas não é a mesma coisa, né? Você tem reuniões mensais entre os secretários executivos dos diferentes conselhos para a gente trocar. Já é um passo. Mas é fundamental que os próprios conselheiros, os presidentes, os vice-presidentes, enfim, que os próprios conselheiros consigam conversar. Eu sei que São Gonçalo, até onde eu conheço, ele tem essa ação interconselhos, então seria uma experiência interessante. As ações de mutirão, por exemplo, são ações intersetoriais importantes, então se você envolve minimamente a assistência social, a habitação, a educação, né, a saúde, então essas ações que a gente chama, entre aspas, ações sociais, elas são ações, mas a nossa crítica é que elas não podem ser pontuais, né, eu preciso ter uma continuidade dessas ações intersetoriais para que a população se sinta, de fato, protegida, segurada, garantindo seus direitos, né. Não sei se eu respondi, mas é basicamente isso. Respondeu sim. E é muito interessante ver São Gonçalo sendo citado assim de uma forma tão boa, depois de, assim, considerando todos os problemas estruturais que a gente vê aqui. Inclusive, falando em São Gonçalo, acho que já é até um bom gancho para voltar, caso para quem entrou depois. Essa aula está gravada, então quem for assistir a aula vai ver. Mas gostaria de pedir desculpas mais uma vez por termos tido que mudar a data dessa aula. Sabemos que por isso que muita gente não conseguiu, porque a gente sabe que vocês se organizam para assistir a aula num dia, aí de repente a gente tem que trocar. Peço desculpas, mas muito obrigada pela presença de quem pôde estar aqui no momento. E professora, muito obrigada mesmo. A sua aula foi maravilhosa. Nossa, eu iria até a PUC só para poder assisti-la. Fique à vontade e estou à disposição para vocês precisarem, tá bom? Tá bom. Então, Agradeço mais uma vez, imensamente o convite. Desculpa. sem problema nenhum. Como está falando, né, coisas do remoto. Agradecer mais uma vez a nossa secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, a nossa subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, Aline Forasteiro, e a professora, é claro. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Saiba que não é uma coisa pontual, a gente sempre pode... Esse convite é direto, a gente sempre pode estar voltando e construindo juntos. Ok, estou à disposição. Muito obrigada, boa tarde a todos. Quer dizer, vai ficar gravado, então é bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Vamos aproveitar o que a internet nos permite, né? Acho que a Carla levantou a mão, Carla. Não sei se Carla levantou a mão ou se ela só queria acenar. Carla? Acho que ela apertou errado. Pode ser. Então é isso, gente. Ó, estranho. Essas tecnologias. Ela queria agradecer a oportunidade de assistir a aula. Tá ótimo. Então é isso, nos vemos na próxima aula e eu estarei mandando o material que a professora vai disponibilizar lá no nosso grupo. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau, obrigada.